Olá, tudo bom? A paz, aqui é o seu irmão Carlos Xavier, do canal DNA Beriano. É, Pergunta, já pegou sua canequinha de café? Pega lá e vamos para a palavra, tá? Vamos lá. Vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21, que está escrito assim: Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e padecer muito por, por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O tema desse estudo é: não se esqueça da promessa. Eu li esse versículo para você, mas esse estudo foi todo baseado, todo inserido dentro do texto de Lucas capítulo 24, onde eu vou encontrar três personagens nesse mesmo capítulo que, na minha visão, baseado no que eu vou ler para você, no que eu vou te falar, eles esqueceram a promessa. Vamos lá, primeiro, as mulheres que vão ao sepulcro. Está no versículo de Lucas capítulo 24, primeiro versículo até o versículo 6. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Vão até, Maria, mãe de Tiago mesmo, vai até o sepulcro. E quando chega no sepulcro, o que acontece aqui? Eu vejo uma coisa chamada tradicionalismo. Isso é perigoso. Nós, quando nos convertemos, nós saímos do mundo do tradicional, daquilo que é o óbvio, e viemos para o mundo sobrenatural. Sabendo que o mundo sobrenatural, claro que nem sempre vai estar nesse mundo, mas quando você recebe a promessa, você tem que acreditar que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E o que acontece aqui? As mulheres vão para o sepulcro e vão fazer aquilo que é tradicional. Elas acreditam, e eu quero dizer para você que muitas vezes nós ouvimos a promessa, mas ficamos focados na parte pior, porque a promessa que foi dada para eles tinha morte, tinha sofrimento, e as mulheres ficaram focadas na morte e no sofrimento, mas o principal da promessa é o cumprimento. E nós, falo por mim também, muitas vezes, poxa, a promessa está demorando a acontecer, ou então quando eu entro na promessa, parece que eu não vou suportar, ou você talvez esteja num momento desse agora, né? Porque tire o seu foco do tormento, do sofrimento, da angústia. Comece a focar na promessa sendo cumprida. E o que Jesus falou? Eu vou sofrer, eu vou ser caluniado, eu vou ser maltratado, torturado, mas, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha o momento de alegria que ele está falando. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você vai ver que mais à frente Pedro vai e fala assim: não pode acontecer isso. E o Senhor vai e repreende Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, você está sendo usado. Então eu quero dizer para você que a promessa que Deus fez para você, no tempo certo, vai se cumprir. Se você já está, aliás, quando Deus dá uma promessa, você já entrou na promessa, já entrou no caminho. Só que todo o processo da nossa vida, toda a vitória que você tem para receber, tem um processo. Pode te chamar até de deserto, fica a teu critério. Mas nesse capítulo que eu vi aqui, de Lucas 24, eu acho três personagens. Essas mulheres vão até o sepulcro, no tradicionalismo, levam o aroma, levam perfumes para fazer aquilo que elas estavam habituadas a fazer. Saia da rotina espiritual. Saia da rotina espiritual, faça algo sobrenatural. Eu vou botar dois personagens agora. Os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, né? Um que chama Cleopas e o outro não tem o nome, não aparece o nome. Aí eu deixo o teu critério. Um diz que é Jare, outro diz que é a mulher de Cleopas. Não é isso a questão do estudo aqui. A questão do estudo é que os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, Jesus emparelha com eles, anda lado a lado com eles, e eles não percebem a presença de Jesus ao seu lado. Não conseguem entender o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento.
E quantas vezes também nós passa por isso? A gente está dentro da casa do Senhor, está o pastor pregando, está o louvor sendo cantado, e a gente está aéreo. Até eu vou dizer para você que naquele momento, os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, eles estavam focados na circunstância, naquilo que aconteceu. Olha, foi um profeta que esteve aqui entre nós. Jesus pergunta para ele: por que vocês estão assim? O que está acontecendo? O que vocês estão conversando? Que eu queria saber, né? Jesus já entra para ouvir a conversa deles. E Jesus ainda interroga: vocês estão tristes? Por quê? Porque, irmão, quando você conhece a Cristo, você pode até ter um momento de tristeza, mas quando Ele transformou a sua vida, a tristeza ela tem que tornar-se em alegria. Como diz o Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús estavam ali, cabisbaixo, tristes. E Jesus começa a falar com ele. Aí chega um momento que Jesus vê que não tem, falando com eles não vai ter muita solução, assim, ouviu o que eles estavam falando e viu a incredulidade, viu o desânimo espiritual, viu a falta de fé que estava acontecendo neles. Jesus exorta eles e diz assim, aqui ó, versículo 25: ó insensatos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse em sua glória? E começando desde Moisés, seguindo por todos os profetas, explicavam-lhes os que lhe referiam a ele em todas as Escrituras. E no versículo 28 diz assim: chegaram à aldeia aonde iam, e ele fez com que eles fossem mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declinou. Entra, pois, para ficar com eles. E entrou Jesus, ficou com eles ali. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo deu-lhes. Só que naquele momento que Jesus pega o pão, entra na casa deles e parte, a Bíblia diz assim: e abriu os seus olhos. Nós, falo por mim também, tá, irmãos? Muitas vezes nós queremos que Deus fale, use um profeta, ou que Deus venha revelar alguém, ou que Deus venha se manifestar através de um louvor, ou através, hoje é moda agora, né? Pega a senha, né? O pessoal está na internet lá, pega a senha, mas a palavra está ali, né? A palavra está ali na tua frente, mas eu vou na senha, aqui na senha já tem uma coisa mastigada e pronto para eu comer. Não sou contra, não, sabe? A gente tem que também mas o principal, não é necessário que haja algo espiritual, partir do pão, mas você está esperando partir do pão para você abrir os olhos. Jesus não precisa fazer isso. Jesus não precisa fazer isso. Ele já está ali na sua casa. Só que depois que Jesus parte o pão, que os seus olhos, a visão deles se abre. Então mostra que eles tinham esquecido a promessa. Terceiro personagem, para finalizar, são os discípulos de Jesus. Vou ler o versículo para você entender. Versículo de número 36, no mesmo capítulo de Lucas 24, versículo 36, diz assim: enquanto eles ainda falavam dessas coisas, Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Então, espantados e atemorizados, acreditavam ver um espírito. Tu imagina, eles estavam reunidos e de repente Jesus chega e fala com eles: paz seja convosco. Isso me dá uma seguinte reflexão. Não quer dizer que estar reunido, né, num culto, ou numa igreja, ou num ambiente espiritual, que a pessoa está ali. A pessoa pode estar dentro do culto, está tendo um trabalho de oração, ou um estudo da palavra, mas ele não está ali, ele não está conectado com o ambiente. E eles ficam espantados. Por quê? Eles não estavam conectados com a promessa. A promessa tinha fugido da mente deles, a ponto de ficar espantados. E o texto vai dizer assim: mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E suscitam tais pensamentos em vosso coração. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede.
porque, porque um espírito não tem carne e nem ossos, mas vede que eu tenho. Olha a situação. Para que Jesus fosse notado naquele momento e a promessa viesse fazer sentido na cabeça dos discípulos, Jesus teve que falar assim: olha, eu que estou aqui, eu que estou com vocês aqui, lembra, sabe? Jesus só quer dizer assim: lembra da promessa que foi dita lá atrás, que eu ia ser caluniado, que eu ia ser torturado, que eu ia sofrer, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Olha eu aqui. Então o que eu quero dizer para você? Não se esqueça da promessa, por mais tardia que ela venha a ser. E nesse caso aqui não foi tão tardia, não, foi só questão da morte até a ressurreição de 3 dias. Quando vejo o texto acontecendo assim, parecia que tinha mais de 30 anos que eles não tinham mais a presença de Jesus. Olha só como eles estavam ficaram cegos em pouco tempo. Talvez você está passando por um processo que tem 1 ano para acontecer, ou tem 6 meses, ou 1 dia, mas é necessário acreditar que aquele que prometeu, mais uma vez eu vou repetir, ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe. Fale melhor o teu rico coração. Se você tem algo para compartilhar comigo, vai lá nos comentários, coloca nos comentários aqui. E se você gostou, dá o seu like. Se você quiser compartilhar, compartilhe com mais alguém, tá? Estamos juntos nessa caminhada aí que é falar do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe ricamente.